Todos estão me ouvindo bem aí? Meu nome é Luciano Fiuza, sou PO da área comercial. Para quem não me conhece, nós vamos falar aqui sobre esse assunto, gerenciador de lote de faturamento. É um gap que nós desenvolvemos ano passado e nós estamos aqui comunicando vocês a respeito desse novo recurso que existe. É um gap que foi feito em conjunto com o cliente, tá? Sob uma demanda de um cliente, nós trabalhamos junto durante alguns meses e a gente conseguiu chegar num recurso bem bacana para poder faturar pedidos de venda em lote, organizar eles em lote, emitir relatório, ter uma previsibilidade do que vai faturar. E a gente achou oportuno compartilhar esse tema com todos vocês, haja visto que esse recurso já está disponível para vocês na release, na versão. Nesse slide que eu estou mostrando, ele tem um código, um QR Code, que vocês podem acessar. Ele vai lá para o site do Slido e ele vai ir lá. Nós vamos fazer as perguntas ao final da nossa apresentação aqui, né? Uma sessão de tira dúvidas. E vou iniciar aqui, então, a apresentação do gerenciador de lotes de faturamento. Bom, tudo começa quando a gente tem algo para resolver ou para melhorar, né? Como criar uma oportunidade de melhoria, eu diria. Não é nem para resolver um problema, mas para criar aí uma oportunidade de melhoria. E a gente vem, né, com o passar do tempo, fazendo os ajustes dentro do nosso produto para que a gente consiga ter um produto cada vez mais aderente com as demandas de mercado e as demandas dos clientes. Então, eu separei essa frase aqui, né, que ele fala assim: os problemas despertam em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Então, é uma frase de efeito aí que realmente nos desafia em circunstâncias que não são favoráveis, né? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, apesar que isso é muito ruim, né, para nós como um todo, mas nós olharmos por um outro prisma, nós vemos assim muitas coisas que estão sendo criadas numa circunstância adversa, né? E é bem nesse sentido que a gente tem que se sentir desafiado todos os dias. Eu preciso resolver alguma coisa para poder inovar. Eu preciso melhorar alguma coisa para realmente que a gente consiga evoluir. Isso não estou falando só na parte de software, mas em todas as áreas, né? E aí nós começamos falando a respeito dos problemas que nós precisávamos resolver. Então, quando nós conversamos com esse cliente, ele chegou para nós e nós começamos a falar sobre esse processo e nas primeiras conversas, nós identificamos alguns gaps que nós precisávamos resolver. Um deles é organizar em lotes os pedidos que seriam faturados. Tá? Então, para mim ter ali uma organização do que seria faturado. Tá? Então, para não, de repente, coloca ali numa folha, num papel, de repente extravia o papel e a gente ter isso de maneira digitalizada, né? O que eu quero faturar e quando eu quero faturar isso, tá? Outro gap que nós identificamos é justamente para mim ter essas informações prévias, tanto em quantidade quanto em valor, do que eu quero faturar, no que diz respeito aos pedidos. E uma coisa também, um gap importante que a gente olhou foi agilizar o faturamento e a emissão das notas, né? Todos nós sabemos a respeito desse gap que nós precisamos melhorar e nós identificamos que isso seria alguma coisa assim para a gente tentar deixar o sistema um pouco mais automatizado em cima desse assunto, né? Hoje todos sabem que, por exemplo, para fazer o faturamento do pedido, você vai lá, gera a transação, depois vai lá no PED FP007, por exemplo, seleciona o pedido, agrupa as transações quando necessário,
ou manda continuar ela. Vai para o TRFP 005, chama o 61, chama o 66, faz o atendimento da transação e, consequentemente, a geração, a emissão e a autorização da nota. Isso você faz pedido a pedido. Então, a gente procurou também olhar para esse prisma e falar assim, o que nós podemos melhorar em cima disso. E aí nós, então, começamos a desenhar um protótipo a respeito de como que eu geraria esses lotes de faturamento. Lembrando aqui, lotes de faturamento, esse assunto é referente aos pedidos de venda. Então, eu vou selecionar os pedidos de venda que eu quero faturar, né? Então, eles vão ter lá pedidos que pode ter que sejam pedidos já parcialmente atendidos ou atendidos que tenham em andamento. Eu posso selecionar eles com o filtro de pedido de venda. Depois eu vou entrar em detalhes aqui, eu vou abrir o sistema e vou mostrar para vocês. Ele vai carregar para mim e eu vou marcar o que, que eu quero jogar dentro de um lote de faturamento, bem naquele aspecto da gente poder organizar mesmo as coisas e depois fazer o faturamento posteriormente. Não necessariamente no mesmo dia, eu posso organizar um lote de faturamento aqui e de repente faturar daqui 2, 3 dias ou de repente na próxima semana. Lembrando que o intuito desse processo é ele ir pegando as transações em andamento dos pedidos e organizando isso em lotes. Mas eu tenho que usar a sugestão de faturamento? Não necessariamente. Então, depois eu vou estar entrando nesses detalhes aqui para estar mostrando isso para vocês. Então, eu vou organizando isso. Eu posso colocar uma descrição para esse lote. Consigo colocar uma data qual eu vou de previsão de faturamento para esse lote, que ele vem mostrando para vocês quais são os pedidos, a transportadora, o nome do cliente, para que município e estado que vai, tá? Então, esse foi um gap que a gente identificou bem aqui, e as quantidades e valores. E abaixo ali as transações que eu quero colocar dentro desse lote de faturamento. Faturando os lotes. Então, uma vez que eu gero os lotes, eu tenho um outro processo, né, o PEDFP 137, que eu vou fazer o faturamento desses lotes. Então, eu seleciono ele, vejo quais as transações estão dentro desse lote, quais pedidos são parte dessa transação, de que contagem que veio, de que sugestão que veio. Tá? Então, eu consigo fazer também, depois, até mesmo se eu achar que aquele volume, ou entenda volume aqui a transação, eu não quiser que ela venha a compor esse lote, eu posso remover essa transação do lote, tá? E por último, tenho aqui uma parte de fazer a consulta dos lotes e a impressão dos lotes, até mesmo para fazer uma gestão, a previsibilidade que eu falei lá dos gaps que a gente queria trabalhar. Tá? Eu agora vou voltar aqui para a parte do sistema, e aí eu vou mostrar um pouco desse processo, tá? O intuito aqui não é fazer um treinamento. Nesse slide aqui, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho a parte do TDN, tá? Dentro desse slide, para que vocês depois possam consultar e entender e ler a respeito desse assunto em detalhes para poder implantar aí no ambiente de vocês, se vocês acharem que isso gera bastante valor no contexto de vocês. Vou só parar a apresentação aqui. Eu vou apresentar aqui o sistema. Então, eu vou iniciar aqui a parte de apresentação parte do sistema, mostrando um pouco como é que isso funciona dentro do nosso sistema. Então, eu criei aqui alguns pedidos e vou demonstrar isso para vocês. O primeiro processo é o PEDFP 136, tá? É o processo onde eu faço a geração dos lotes. Então, esse processo aqui é onde eu vou pegar os pedidos que eu tenho, que estão sendo faturados ou que estão sendo encaixotados e bipados ali,
E eu vou pegar esses pedidos e vou começar a pegar as transações deles e começar a gerar isso dentro de um lote de pedido de venda. Então aqui eu separei aqui alguns, vou gerar aqui um lote para um determinado pedido. Vou pegar aqui 7.010 ao 7.012. Então aqui ele vai selecionar para mim quais os pedidos que eu puxei no filtro. Posso até fazer a parte de fazer um filtro por grupo aqui, caso eu queira verificar, mas eu quero pegar as transações de um determinado grupo de produto, de acordo com os grupos que você selecionar aqui, ele vai verificar se a transação tem ou não aquele grupo para poder mostrar ela aqui ou não. Esse tipo de documento, já explicando aqui bem em detalhes a parte do componente em si, esse tipo de documento a gente colocou aqui, é um componente que tem o recurso de Ctrl A, e você pode dizer quais os documentos que você quer considerar para olhar aqui a questão do valor em atraso do cliente. Né? Quais documentos você quer considerar? Eu quero considerar fatura, cheque, enfim, para mim olhar esse fator do atraso do cliente. Eu tenho aqui também um atalho para a ficha do cliente. Então, eu posso, nessa mesma tela, olhar qual que é a situação do cliente antes mesmo de eu gerar o lote para faturar para esse cliente. Então, aqui ele me trouxe pedidos. À medida que eu navego nos pedidos, abaixo ele mostra as transações que estão em andamento para aquele pedido. Tá? Então, se porventura o pedido não tem transação em andamento, ele é descartado desse filtro. Tá? Por mais que você tenha selecionado o pedido aqui, mas se ele não tem transação em andamento, ele não, ele não aparece aqui a transação. Na verdade, não aparece o pedido. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Ok, vou continuar aqui. É, em relação à lista de pedidos aqui, então ele vai mostrando a situação do pedido, que ele pode estar, como eu comentei, atendido ou parcialmente atendido, qual é a transportadora dele, o código de descrição do cliente, o município e o estado desse cliente. A data de vencimento aqui, quando nós criamos esse processo, nós criamos pensando em mostrar assim, qual que é o vencimento, o maior vencimento desse cliente. Tá? Então, estrategicamente, para mostrar isso aqui em tela, para dizer assim, se eu vou ou não, isso aqui serve como fator determinante, de repente, para mim tomar uma decisão, para ver se eu vou faturar ou não para esse cliente. Antes mesmo de eu, de repente, fazer um faturamento para ele, talvez eu tenha que pedir para alguém do financeiro entrar em contato ou coisas do tipo, ou resolver uma pendência financeira. Então, aqui, ele me traz também qual que é a quantidade solicitada do pedido, o valor, a quantidade atendida, a quantidade ainda pendente desse pedido, e abaixo aqui ele me mostra as transações conforme eu havia dito. Abaixo aqui eu tenho um complemento, à medida que eu navego nos pedidos, ele me mostra o representante, a data do pedido, a data de previsão de faturamento, tá? As faturas que eu tenho dele, tá? E aqui também ele me mostra as observações do pedido. As observações de cada pedido aqui. Então, nesse caso, eu não coloquei observação, ele não vai estar mostrando aqui. E abaixo seria aqui, então, as transações em andamento. Ele me mostra, nesse caso aqui, eu fiz por sugestão de faturamento e contagem. Então, ele está me mostrando aqui qual contagem que é e qual sugestão de faturamento que é referente a essa transação em andamento aqui. Então, por exemplo, se eu venho aqui e marco, eu quero selecionar aqui. Então, selecionei aqui os pedidos,
todos eles, e eu quero gerar um lote de faturamento para esses pedidos. Ou seja, eu quero pegar todas essas transações em andamento desses pedidos aqui, no caso desses 3 clientes, eu quero gerar um lote de faturamento. Ou seja, eu quero organizar isso de uma estrutura para que eu possa faturar isso posteriormente. Do lado direito, aqui no canto direito do rodapé, ele está me mostrando os lotes que eu já tenho em andamento gerado. Tá? Então, isso é uma situação onde, por exemplo, caso eu queira aproveitar um lote que tem aqui e jogar ele e jogar a transação dentro desse lote, não tem problema, tá? Nesse caso, você pode fazer isso também. Nesse caso aqui, eu vou demonstrar como se eu estivesse gerando um lote do zero, ou seja, eu quero pegar esses pedidos aqui, essas transações e criar um lote do zero. Então, eu venho aqui no botão de gerar lote, ele vai abrir uma telinha onde eu posso colocar um descritivo do lote, como eu havia comentado anteriormente. Então, vou colocar aqui lote, webinar, número 2, por exemplo. Aí eu tenho um campo de data de previsão de faturamento desse lote. E o que é isso? É assim, quando que eu pretendo faturar esse lote? Então, eu posso colocar no caso, posso colocar uma data. Não, isso aqui não é a data de previsão, não é coisas relativa à data de previsão de faturamento do pedido. É a data de previsão do lote. Quando que eu vou faturar esse lote? E depois até vou explicar isso num relatório que existe, que é um número de desvio, que é o seguinte, é quando que eu tinha de previsão para faturar esse lote e quando que eu realmente faturei. E aí ele vai me dar um número de dias de desvio para dizer se eu faturei aquele lote na data que eu estava pretendendo. Então, vou colocar uma data aqui qualquer. Dias de compensação. Esse dias de compensação aqui é relativo ao aquele dia da data base de pagamento do pedido. Então, por exemplo, o que, que ele vai fazer? Então, como eu vou gerar aqui tudo fatura, ele vai pegar esse número de dias, vai somar a data do sistema e vai jogar com uma data base de pagamento para que ele possa calcular quando vai ser os vencimentos. Tá? Então, aqui, um dia de compensação, posso colocar, tá? Ou não. Isso vai servir para a emissão de todas as notas de todos os pedidos desse lote. Então, é importante salientar isso. A quantidade de volumes extras indica o seguinte, eu tenho os volumes, né, que seriam as transações aqui, pensa que cada contagem gera uma transação e é um volume. E eu tenho essa quantidade de volumes extras, que às vezes você quer mandar alguma coisa extra para o cliente, por exemplo, um material de marketing, que você é um volume a mais que você está mandando, tá? Então, quando eu gero a transação, ele, além do número de contagens que eu tenho lá, ele ainda acrescenta esse número de quantidade de volumes extra ao número da nota. Justamente para poder você mandar esse volume junto com a nota. Tá? Então, é uma forma de você mandar algum volume extra aqui que você queira, seja um material de marketing, seja um catálogo, alguma coisa desse sentido. Tá? Então, mando salvar o lote aqui, ele me diz que o lote foi incluído com sucesso, tá? E à medida que eu navego aqui, eu já percebam que essa transação ela já foi vinculada ao lote 13. Tá? Então, à medida que eu navego aqui, ele vai me mostrar que todas as transações desses pedidos foram atreladas a um lote. Tá? Então, essa aqui é a tela, ela é bem simples, tá? Embora assim ela tenha bastante informação, mas a usabilidade dela ela é simples, eu simplesmente seleciono os meus pedidos, tá? Listo eles e seleciono aqueles pedidos que eu quero gerar ou separar as transações deles dentro de um lote, tá? Justamente para organizar. E aqui ele vai estar, como eu havia dito, demonstrando já os lotes que eu já gerei. Porque você imagina o seguinte, eu gerei esse lote aqui, o lote 13, acabei de gerar ele. Aí você fala assim, poxa vida, mas tem um pedido que está entrando aqui, eu preciso faturar ele e dá para jogar ainda dentro esse volume dentro desse lote. Quero jogar ele aqui, não tem problema.
Você vai lá no pedido, fatura ele, gera a transação dele, vem aqui nesse processo, seleciona esse pedido em específico, ele vai aqui aparecer para você, ele vai mostrar aqui a transação, o lote, você pega o lote e arrasta para cá, ou a transação e arrasta para dentro do lote. Tá? Para você não ter todo esse trabalho de gerar um lote novo aqui. E não existe agrupamento de lote. Então, foi uma forma que a gente achou com esse recurso de clicar e arrastar, de você jogar uma transação que você queira incorporar dentro de um lote já existente. Tá? Então, aqui, uma vez que a gente gerou o lote, aí tem a tela onde eu faço o faturamento do lote, ao qual estava demonstrando lá no slide, que é o PED-FP 137. Então, assim, são 3 componentes básicos, PED-FP 136, PED-FP 137 e acho que o PED-FC 048, que é o que onde eu vou consultar os lotes dessas transações. Então, nesse componente aqui, eu consigo visualizar quais os lotes eu já gerei. Então, aqui eu tenho todos os lotes gerados. O lote ele tem uma situação, uma vez atendido, ele morre, né? Na verdade, é o tempo de vida dele ali. Então, aqui eu havia gerado, por exemplo, alguns lotes, lote 11, ele tem aqui alguns pedidos, tá? O lote 11, então aqui como eu havia comentado, aqui você também pode alterar a descrição do lote, tá? Falei assim, poxa vida, esqueci que eu tinha que colocar a quantidade de volume extra nesse lote aqui, lá no PED-FP 136, quando eu gerei o lote. Aí você fala, não tem problema, aqui na hora que você está fazendo, porque aqui é a manutenção do lote propriamente dita. Você vai colocar o número do lote aqui e todos esses campos estarão habilitados para você poder alterar, com exceção da data de faturamento, que é realmente aquela data ao qual o lote vai ser faturado, e aí essa é a data que ele pega a data do sistema. E aqui a data do lote é quando que o lote foi gerado. E a situação dele também não é permitida alteração. Ele nasce em andamento e quando processado ele é faturado, tá? Então aqui a ideia também, ela é bem semelhante à tela lá, o visual, vamos dizer assim, ele é bem semelhante à tela anterior, só que aqui ele me mostra assim, o número do lote lá em cima, e aqui não é uma tela, não é uma lista de pedidos, mas é uma lista de transações. Então eu mostro aqui a chave da transação, quem é o cliente, a situação, mais uma vez, o município, tá? O município dele, a UF, tá? A quantidade e aqui o valor, a contagem, por exemplo, então eu estou olhando aqui essa transação, ela é oriunda de qual contagem? Dessa contagem aqui. A sugestão de faturamento e o pedido. Tá? Aqui, no caso, ele mostra a informação da nota, mas no caso, como eu não faturei esse lote ainda, a informação da nota ela está vazia. Mais uma vez que a gente faturar o pedido aqui, depois eu vou demonstrar isso para vocês, que é feito, então, o faturamento, na verdade, a exibição aqui do número da nota. Abaixo aqui, o que ele me mostra é o seguinte, à medida que eu navego aqui, como eu tenho qual que é o pedido, ele me mostra assim, qual que é a observação anterior do pedido, quando eu criei o lote e depois posterior à criação do lote. Por quê? Às vezes eu preciso fazer alguma análise de alguma observação que foi inserida no pedido, mesmo após a criação do lote. E às vezes essa informação é uma informação importante para mim saber se eu tenho que manter mesmo esse volume aqui dentro desse lote ou não. De repente, às vezes o cliente fala assim, não fatura o volume tal, ou não fatura esse pedido. E aí, então, assim, cabe, no caso ao, ao usuário aqui, ele olhar e ver se existe realmente pedidos que tiveram essa alteração de observação. E esse campinho aqui, ele serve justamente para isso, para mim não ter que ficar olhando um por um. Esse campinho que vocês estão vendo quadradinho aqui, ele vai ticar aquelas transações ou pedidos que tiveram observações inseridas após
a geração do lote. É justamente para que visualmente o usuário já olhe isso aqui, opa, esse cara aqui teve alteração, deixa eu ver o que foi escrito aqui, se isso aqui é alguma informação que interferiria no faturamento desse lote, tá? Eu posso, aqui vocês estão vendo aqui o botãozinho de xizinho, eu posso remover aquele volume ou aquela transação desse lote, e aí quando eu faço isso, eu permito que esse pedido, no caso aqui, esse pedido número 7007, ele possa ser selecionado lá no processo anterior, para que esse volume ou essa transação, ela venha compor um novo lote, né, num novo lote, ou já num lote já existente. Eu simplesmente estou tirando esse volume aqui desse lote que eu não quero faturar, tá? Então, a qualquer momento, ele pode vir aqui e remover. Ele não pode, nessa tela aqui, incluir transações no lote. Se eu quero incluir transações no lote, é no PED-FP 136, da forma como eu mencionei para vocês lá, que é através do recurso de clicar e arrastar lá os ícones lá no rodapé direito da tela. Tá. Nessa tela aqui também não tem... Abaixo aqui ele vai mostrar as notas, uma vez que eu faturar esses lotes, tá? Na verdade, uma vez que eu faturar o lote, não tem como, e aí um alinhamento que a gente fez, eu selecionar aqui qual transação eu vou faturar. Não, o lote eu faturo tudo ou eu não faturo. Então, uma vez que eu organizei o meu lote aqui, eu estou dizendo assim, ó, dia tal eu vou faturar todos os volumes desse lote. E não existe parcial nisso. Então ele pega todos esses volumes e faz o faturamento deles, tá? Eu vou fazer o faturamento desse lote só para a gente poder acompanhar aqui como é que é a parte da emissão das notas. Então, uma vez que esse lote está organizado e eu clico aqui no botão processar, qual que é o gap que a gente resolveu, na verdade, ou melhorou nesse sentido, tá? É que assim, volto naquilo que eu havia comentado lá no início. Hoje, a pessoa tem que entrar no PED-FP 007, informar o pedido e o faturista ir emitindo nota por nota esses pedidos. Existem outros processos também, acho que se não tem enganado, o PED-FP 130, que consegue fazer isso em lote. Mas em lote que eu digo assim, ele vai pegar uma série de pedidos e vai mandar faturar. Tá? Mas eu não tenho uma forma, vamos dizer assim, uma estrutura organizada ao qual eu informe os volumes da forma como eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então aqui, uma vez que eu organizei todos os meus volumes, eu clico no botão processar. E a ideia é que ele vai me fazer uma pergunta se eu quero realmente processar esse lote. Tá? Uma das coisas que vai entrar já na nova release aí de 20/4, aproveitando o ensejo aqui falando, a respeito dessas mensagens, vocês vão observar que as mensagens do Virtual Age, elas vão começar a mudar, até mesmo isso faz parte de um projeto aí de mudança de novo look and feel. E uma vez que eu clico em sim aqui, ele vai começar a fazer o faturamento dessas transações, tá? Então, assim, o que ele está fazendo aqui? A ideia é o quê? Ele pega todas as transações em andamento. Então, por exemplo, lá no PED-FP 007, ele vai fazer o agrupamento das transações. Então, por exemplo, aqui ó, ele fez o agrupamento das transações, então automaticamente, eu não estou nem intervindo na tela aqui. Ó. Ele fez o agrupamento, ele está fazendo o faturamento, tudo automático, a emissão da nota, o atendimento da nota, na verdade, a autorização no Cefaz. Se você configurar o parâmetro para fazer a impressão do DANF, ele vai fazer a impressão do DANF também. Então, ó, ele está fazendo tudo automaticamente e ele vai me gerar as notas aqui, ó, processo concluído com sucesso. O que ele fez aqui? Como eram várias transações do mesmo cliente, mesmo pedido, então, ao final de tudo aqui, saiu 3 notas, 3 clientes distintos. Então, por exemplo, aquele processo que eu faço manualmente no PED-FP 007, ou para quem vai, sei lá, no TRA-FP 002 e faz o agrupamento das transações de pedido manual, o processo aqui, no caso, ele faz automático. Então, se eu tenho vários volumes do mesmo pedido, ele agrupa, gera uma transação só e, consequentemente, uma nota só. Então, aqui, como eu havia comentado para vocês, ele vai agora mostrar aqui as notas fiscais de cada transação. Ele repete aqui, porque, na verdade, o mesmo, no caso aqui é o mesmo cliente, então a nota aqui já, aqui duas notas, aqui na verdade é a mesma nota, aqui já é uma mesma nota também referente
a esse cara. E aqui embaixo ele me mostra o resumo das notas. Então, ao todo aqui eu tenho 3 notas. Não, aqui no caso não fez autorização, porque o meu ambiente aqui, eu estou local, eu não tenho certificado, tá? Mas se tivesse, ele já faria aqui a autorização da nota também. Então ele já está mostrando aqui se a nota está autorizada ou não no Cefaz. E aqui eu posso acessar o detalhamento da nota, normal. Como lá em cima também eu posso acessar o detalhamento da transação e aqui fazer as consultas que todos vocês já conhecem. A mesma coisa aqui para a transação, a mesma coisa aqui, se eu não estou enganado, para a sugestão. Então daqui eu já consigo consultar a sugestão de faturamento daquele pedido. Então ele já está me mostrando o detalhamento em grade lá da sugestão. E consigo daqui também consultar a nota da mesma forma como aqui embaixo é feito. Tá? Então, esse é o processo que nós criamos justamente para poder, primeiro, resolver aqueles 3 probleminhas que eu havia mencionado no slides lá. Tá? Um gap para a gente poder organizar melhor o faturamento, tá? Dos pedidos de venda, um gap para a gente poder ter uma previsibilidade, até mesmo para mim saber assim, quanto que eu vou faturar semana que vem, quanto que eu vou faturar amanhã, quanto que dá isso em quantidade, quanto que dá isso em valor, até mesmo pensando aí no fluxo de caixa mesmo da empresa, né? E outra coisa também é isso que eu acabei de apresentar aqui para vocês, que é a questão da agilidade no faturamento em si, tá? Então, isso ajuda bastante o faturista a poder fazer a emissão das notas. E por último aqui, não menos importante, mas existe o componente que eu faço a consulta desses lotes, e aí eu tenho alguns relatórios, esses relatórios também saem para Excel. Eu vou pegar aqui, por exemplo, acho que foi esse lote 13 aqui que eu acabei de fazer. Vou pegar aqui todos aqui. O meu mouse está meio complicado aqui, mas beleza, acho que ó. Vou pegar mais de um lote aqui, do 10 ao 13. Então aqui ele me mostra, por exemplo, quais os lotes eu já gerei. Tem aqui alguns filtros, previsão de faturamento do lote, de repente eu quero saber os lotes de qual empresa, caso eu vá implantar esse processo, se eu tiver várias empresas fazendo faturamento. O intervalo ou seleção de lotes, um filtro de situação dos lotes, um filtro de data de previsão de faturamento do lote, aí não é do pedido, é do lote. Né? A classificação do produto aqui é justamente para mim, talvez, filtrar lotes que sejam, caso vocês venham a colocar assim, por exemplo, dentro do mesmo lote eu estou faturando, sei lá, 2 coleções e aqui eu quero que, de alguma forma, o sistema ele descarte o lote que não seja da coleção que eu quero ou da classificação que eu quero. Isso aqui é uma classificação de produto, tá? E, então, aqui eu tenho a opção de gerar relatórios, tanto sintético, que aí ele é bem simples, basicamente ele é uma cópia do que vocês estão vendo aqui em tela, tá? E eu consigo também exportar esses caras para Excel. Tá? Então, aqui ele é bem, mostra aqui sinteticamente o lote, e também eu consigo tirar um relatório analítico, que aí ele vai quebrar dentro de cada lote as transações. Então eu consigo tirar aqui um relatório analítico. Deixa eu mudar aqui um pouco o zoom. Então aqui eu consigo. Então ele me diz aqui na linha cinza qual que é o lote e dentro dele quais as transações eu tenho dentro desse lote. Porque no fim de tudo, o que eu vinculo dentro dos lotes são as transações. Essas transações são de N pedidos e N clientes. Tá? De linhas gerais, na verdade, o que eu queria apresentar aqui para vocês é esse recurso que foi implementado no sistema. Isso aí já estava disponível desde a release, acho que do dia 17 de outubro, tá? do ano passado. Isso não foi divulgado, mas agora a gente achou que isso era um processo importante e que deveria ser divulgado, feito um webinar. Foi um roadmap aí que a gente, em conjunto com o cliente, entregou e agregou muito valor a esse cliente. E aí a gente quer também compartilhar esse recurso aí com vocês, caso vocês também tenham interesse nesse gap, tá? Voltando aqui para o slide, vou só parar um pouquinho o meu compartilhamento e eu vou voltar aqui para o
slide. Só um minutinho. Todos estão vendo a minha tela? Eu parei o compartilhamento da tela e estou compartilhando aqui agora só o slide. Então aqui eu tenho aqui não sei se todos vocês já acessaram o Slido aqui, que é onde a gente vai fazer uma sessão de tira dúvidas, tá? E então acessem lá o Slido, coloca essa hashtag aqui, teu QR Code, que vocês podem acessar. Então a hashtag 73264. E o slide também vai ficar disponível, a Ellen vai estar disponibilizando aí para vocês também. Tá? Então aqui eu basicamente no slides coloquei os 3 processos principais a respeito desse novo recurso. Aqui também a consulta. Materiais de apoio também eu tenho aqui, como eu havia comentado. Então aqui no TDN está todo o material de apoio para vocês entenderem em detalhes, mas basicamente com o que eu expliquei aqui para vocês já dá um bom adianto aí para vocês trabalharem, tá? E esse material que vai servir, porque ele é bem rico em detalhes. E é isso, pessoal. Então agora nós vamos para a sessão de tirar dúvidas. Eu agradeço aí a participação de todos e vou estar respondendo aí as dúvidas a respeito desse processo lá no slide, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela do... Caso vocês precisem acessar, tá aqui, ó, o QR Code. Agora todos estão me ouvindo? Estou aqui olhando as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Denise. Existe a possibilidade de gerar o lote baseado em sugestão de faturamento sem transações geradas? Não, hoje isso não é permitido, Denise. Eu preciso mesmo das transações para poder gerar o faturamento. A geração da transação continua pelo PED FP007, se for 50 pedidos, deve entrar, gerar a transação. No caso, cada um, e depois ir no PED FP 136. Sim, hoje ainda continua no PED FP 007. Nós estamos fazendo um trabalho aí, já fazendo um spoiler, a gente quer montar um workflow de pedidos, tá? É um roadmap que a gente está trabalhando, e a gente quer ver se, de repente, de alguma forma, a gente consegue automatizar isso, mesmo porque existe o fator da conferência, da contagem, da transação. Então, assim, hoje ele precisa entrar isso pedido a pedido. Talvez uma forma a gente estar olhando para esse gap também, para a gente tentar melhorar aí para as próximas entregas. Outra pergunta aqui, tem como escolher a opção de não agrupar e emitir a nota por pedido? Hoje não tem, na verdade igual eu falei, se você for fazer uma nota por pedido aqui, na verdade, você aí não pode colocar aquela transação dentro do lote, senão ele vai incondicionalmente agrupar. Outra pergunta, em relação à impressão dos boletos no faturamento, como funciona a automatização? Se essa impressão do boleto, ela for, no caso, se ela parar numa tela ali para poder ter alguma intervenção do usuário, tá? Ele vai parar. No caso, o ambiente que eu demonstrei ali, ele está parametrizado para não parar. Um outro ponto importante, aí pegando um gancho nisso daí que foi dito, em relação, por exemplo, você pode indicar lá na capa do pedido que aquele pedido você quer receber ele manualmente na empresa, por exemplo. Eu não quero gerar um título para ele, um boleto. Aí, nesse caso, a hora que se gerar a transação e lá, ele vai parar na tela do TRIFE 666, tá?
Outro, Renan, existe alguma validação quando cancelar uma transação que esteja vinculada a um lote, atendido ou em andamento? E existe, deixará, não, caso deixe, mostrará um lote em vermelho. O que que acontece? Eu não mencionei isso, mas existe uma validação sim que você não consegue cancelar a transação se ela estiver num lote. Primeiro, você tem que removê-la do lote para daí cancelar. No caso de eu já ter gerado a nota, é possível fazer o cancelamento da nota e lá no PDF 0137, eu acabei esquecendo de falar, mas tem alguns campos lá que me mostram quais notas foram canceladas e a quantidade e valor que foi cancelado dentro daquele lote. Porque aí não tem como, né? A nota foi emitida, se eu quiser cancelar a nota, é permitido, eu não posso travar. Próxima pergunta do Renan. No PED FP 137 tem como reimprimir a nota fiscal das listadas no detalhamento abaixo? Não. Hoje eu não consigo chamar, é um componente de reimpressão. Isso seria uma melhoria em cima do processo. Tem que ir lá pelo FIS FP 093, se não estou enganado. Renan, caso um pedido de venda já tenha um número de dias de compensação, ao colocar no lote, também será acrescentado ou substituído o qual já possui no pedido, ele será pego do lote, tá? Ele vai ser pego do lote. Toshio, no PED FP 137, após processar o lote, autorizando a NFE, vai aparecer cada nota para o usuário do faturamento efetuar as impressões da NFE. No caso aí, Toshio, você pode, a questão do DANF, esse cliente ao qual nós implementamos esse processo, ele já faz automático, tá? Então, à medida que ele está faturando ali, ele automaticamente já está imprimindo o DANF na impressora lá. Então, ele já está fazendo a impressão. Isso é parametrização, tá? Então, até uma das coisas que a gente colocou recentemente agora na Sprint é para que a impressão, ela faça a impressão dos clientes em ordem alfabética, até justamente para organizar os dumps na impressora. Próximo, anônimos ali. No faturamento por lote, não conseguimos faturar parcialmente, mas as sugestões de faturamento podem ser parciais nos pedidos? Sim, sim, podem ser parciais. Na verdade, eu posso ter N sugestões para o mesmo pedido, sem problema algum, isso aí segue, tá? Posso ter 2, 3 sugestões para o mesmo pedido, vou lá, pego a sugestão, faturo, gera a transação que fica ligada àquela sugestão, pego a próxima, faturo, dentro do mesmo pedido, normal, isso aí funciona normal. A próxima do Toshio. No PED FP 137, vai ter nível de teste se o usuário poderá remover a transação antes de processar o lote? Não, isso não tem, Tuxil, tá? Uma vez que ele tem acesso ao PED-FP 137, ele tem acesso aí para poder tanto editar a parte da capa do lote, quanto remover as transações, tá? Nada impede que depois a gente venha e crie uma restrição para isso, tá? A gente não está aberto a esse tipo de melhoria. Próximo, consigo utilizar o faturamento por lote selecionando um único pedido? Não, nesse caso, como o faturamento ele é todo, ele não é parcial, não dá para fazer isso, tá? Sugerimos então que você talvez crie um lote para esse único pedido. Essa seria a solução dentro do que existe hoje. Para cancelar a nota fiscal, devo cancelar a transação primeiro, correto? Consigo remover do lote já atendido? Para cancelar a nota fiscal, devo cancelar a transação primeiro? Sim, sim. Consigo remover do lote já atendido? Não. Uma vez que o lote está atendido e a nota lá está gerada, vamos dizer assim, putz, gerei aqui e essa nota não era para ter ido. Eu vou ali no Drive P006, faço o cancelamento da transação, consequentemente o cancelamento da nota, e lá no lote vai constar, ó, a nota foi cancelada. Então, como eu havia comentado numa resposta anteriormente. Do Renan, é a próxima ali. Caso uma nota fiscal entre as processadas derem erro, será interrompido no loop de processamento exibido em tela ou no final um resumo, algo do tipo? Sim. Ele, se der algum problema ali,
ele, vamos dizer assim, deu algum problema, alguma situação ali, e eu não consegui processar o faturamento do lote. Eu consigo depois reprocessar esse faturamento. Então, por exemplo, ele foi lá, eu agrupei uma transação, ele foi lá, encerrou a transação, mas ele não conseguiu atender ela, por algum motivo. Um exemplo claro ali, o cara esquece de colocar o terminal. Hoje de manhã mesmo fui fazer um teste que esqueci de colocar o terminal, ele foi lá, a hora que ele chegou no 66 para atender a transação, ele deu erro. Cara, não tem problema. Você pode voltar no lote, mandar processar o faturamento de novo, ele vai estar com aquela transação encerrada, ele vai atender ela. Próxima. Se determinada transação estiver em lote, ela pode ser faturada por algum processo manual. Nós não travamos isso, tá? Pode, pode. Você pode ir lá no Thrive P005 e fazer o faturamento dela manual, tá? Isso não está travado, tá? Embora, assim, a orientação que uma vez que se implante esse processo, o ideal é que toda transação faça esse caminho, por esse processo, né? Próxima do Toshio ali, no PED FP 136, o usuário digita a data de previsão de faturamento, porém, por algum motivo, a empresa necessita alterar essa data. É pelo mesmo componente? Não, Toshio, aí é pelo 137. Aí você entra no 137, coloca o número do lote e altera a data de previsão de faturamento. Aliás, eu coloquei lá, eu falei que dos relatórios lá a respeito do desvio, tem o último relatório lá, tanto o sintético quanto o analítico, a última coluna lá, ele tem uma coluna de número, data de desvio, né? Que aí ele compara a data que você faturou o lote com a data de previsão que você colocou que você ia faturar o lote. Então ele coloca ali um número de dias de desvio para fins informativos, né? O que configurar no pedido de venda para não processar automático e sim parar no TRAFM 66? Existe um campo no pedido de venda, na capa do pedido de venda, que eu não estou compartilhando aquela tela aqui, mas existe um campo lá que você escolhe se ele, por exemplo, antes isso era um parâmetro, tá? Aliás, continua sendo um parâmetro. Tanto é que a hora que você cria o pedido de venda, ele olha o parâmetro e já sugere nesse campo o que está ali, que acho que é o TP, bloqueio, eu não lembro agora de cabeça o parâmetro, mas é o parâmetro que indica que eu vou parar no recebimento do pedido para poder fazer um recebimento na empresa daquele pedido. Então, eu posso indicar na capa do pedido, né, por mais que eu tenha lá o parâmetro dizendo assim, não, vai faturar tudo automático, mas eu posso dizer assim, esse pedido aqui eu quero que pare. A transação daquele pedido ele vai parar no 66 para você receber ela, com dinheiro, com cheque, enfim. Aí tá bom? Próxima pergunta, do Sidney. Caso a transação seja processada em processo manual, o processamento em lote passa essa transação ou trava? Na verdade, assim, a transação ela vai estar lá como atendida, tá? Eu acredito que ele vai ignorar essa transação. Sim, na verdade, assim, nós não chegamos a fazer estressar o processo nesse sentido, tá? Eu acho que, aliás, isso é uma boa pergunta para olhar nesse sentido, tá? Então, a transação, como ela vai estar atendida, ele não vai agrupar ela e, enfim, eu não cheguei a fazer esse teste, mas eu posso fazer um teste aqui e depois te responder no privado. Próxima, do Renan. Quando imprimir um boleto e parar no FCRF P098, caso não configurado automático, após a impressão continua o loop normal? É preciso clicar? Não, não é preciso. Você imprimiu o boleto ali, na intervenção no FCRF P098, o processo volta e continua tudo automático. Ok? Pessoal, eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma boa demonstração do processo. Peço aí que vocês, a Ellen vai disponibilizar esse material aqui com os links do TDN, vocês podem dar uma olhada, tá? E aí poder fazer alguns testes. E a gente está aí, a ideia, o objetivo aqui da nossa conversa é justamente comunicar a vocês desse recurso que foi implementado. E, e é isso, pessoal. Aí espero vocês aí
na reunião da semana que vem, que a gente vai tratar sobre as novidades da release. Beleza? Valeu, obrigado, hein, gente. Abraço para todo mundo aí. Bom trabalho.